cuja imagem está num cartaz que diz morte aos traidores. Morte aos traidores. Não estamos a falar de isto não é o Bangladesh ou Portugal primeiro, não, estamos a falar morte aos traidores. Vir dizer que o partido Chega é que busca o ódio e que nós é que procuramos incentivar a violência, francamente. Esses cartazes não se dirigem a nenhum grupo social. E a Comissão não é que a doutora está aqui a manipular a opinião pública. Exatamente. Esses cartazes com 10 anos de existência, com 10 anos de existência, não se dirigem. Os senhores não querem silenciar o partido. Não. Isto aconteceu mesmo em direto. Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos analisar o debate, como se pode ver foi bem aceso, que aconteceu na SIC Notícias sobre os cartazes do Chega com o representante dos ciganos, a deputada do Chega Vanessa Barata, o advogado sindicalista Garcia Pereira e o deputado do PSD António Rodrigues. É um debate longo, mas muito interessante, principalmente para perceber como é que pensam os de esquerda. Mas antes de irmos para o vídeo, quero agradecer a todas as pessoas que me têm pago um café, o meu muito obrigado. Aproveita para subscrever o canal, é grátis, estamos quase a chegar aos 10 mil subscritores, muito obrigado, e vamos ver se conseguimos lá chegar antes do Natal. E coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. São nossos convidados esta tarde António Garcia Pereira, advogado, José Fernandes, presidente da TECARI, Associação Texari, Associação Cigana, Vanessa Barata do Chega e António Rodrigues do PSD. Muito boa tarde a todos, obrigada por estarem connosco. E José Fernandes, comece por si. E vamos tentar perceber aqui o real impacto destas mensagens dos cartazes de André Ventura dentro da comunidade cigana. Como é que a comunidade reage a estes cartazes? Há aqui um sentimento de quê? De indignação, de cansaço, de quê? Assim, estes cartazes vêm a retratar tudo o que o André Ventura tem vindo a fazer durante 6 anos. Cada vez que há uma eleição, a comentar sobre a comunidade cigana. E vai buscar uma coisa e outra e depois coloca-nos todos no mesmo saco. Esses cartazes, ele joga ali de uma forma, é uma jogada dele, política, que só serve para alguns votos mais, pessoas que são xenófonas e racistas, que votam nele por causa dessa, na leitura que ele faz, que a gente não tem nada a ver com que temos que cumprir a lei. Isso é uma coisa banal, de cumprir a lei. Isso é normal. Nós somos, todos os cidadãos e estrangeiros que vivam em Portugal são obrigados a cumprir a lei. Exato. Então para que há indignação? Por que se fez disto um tema onde ele não existe? Porque dá jeito ao Chega e à André Ventura e também dá jeito a quem está contra. Aqueles que estavam esquecidos e agora por causa disto voltaram à ribalta. E nós, não é exceção, também temos que cumprir a lei. Agora, como tudo, há algumas pessoas, não é, que acham que a gente não tem que cumprir a lei, como o André Ventura. E é isso que ele tem estado a trazer e nós também estamos cansados com esta situação todos os dias. Não é só nas televisões, na comunicação social, é nas redes sociais. E depois não é só ele. É toda a bandalheira que ele está aqui a arranjar contra a comunidade cigana. Em vez de alguém que cometeu um crime, seja ele quem for, seja da comunidade ou não seja, tem que pagar por ele. Mas quando olha para aqueles cartazes, sente-se ofendido? É triste. É triste. Que palavras é que eu posso dizer? De uma pessoa que está a usar uma técnica para conseguir objetivos para o bem dele. Estamos a tratar todos mal. Então, o que ele quer dizer é que nós não cumprimos a lei. Não cumprimos a lei, que só ele é que cumpre a lei. Ele é o cumpridor da lei. Bem, e agora está-se a ver, ele está muito indignado porque a comunidade cigana está a fazer queixa dele, porque é lei e ele não está a gostar. O Ministério Público já abriu o inquérito, não é? Há várias queixas. Sim, e é assim, parece-me que não está a gostar de então nós irmos para a lei. Realmente parece que, afinal, não sabemos o que é que ele quer. É assim, vamos ver o que é que, confiando na justiça, e ver o que é que isto vai dar, porque vai ter que... vamos a ver. Nós já, a nossa comunidade já vem de um passado difícil. Estamos a fazer um trabalho na associação e outras associações estão a fazer um trabalho para uma socialização mais aberta.
estamos a trabalhar nas escolas, estamos a trabalhar com câmaras municipais e juntas de freguesia. O que nós estamos a fazer é estar mais perto da juventude, para que esta juventude, o dia de mais tarde, veja que a comunidade cigana esteve a trabalhar... Então, o que é que gostava de dizer a André Ventura, rapidamente? É assim, que consiga os seus objetivos sem magoar ninguém. Porque ele está muito a olhar para o seu umbigo e não está a ver o dano que está a fazer à comunidade cigana. Ainda bem que a associação está a fazer isso tudo pelos ciganos, mas não podemos esquecer que André Ventura é de Loures e em Loures ainda existem comunidades ciganas em que todas as pessoas à volta têm medo deles, porque já sabem quando vão 10 e 15 pessoas juntas é para fazer porcaria e eles valem-se disso para amedrontar as outras pessoas. André Ventura conhece muito bem essa realidade. Mas isso não quer dizer que os ciganos são todos iguais, como os portugueses não são todos iguais, como os brasileiros não são todos iguais. É assim em todas as comunidades. Por vezes tem de pagar o justo pelo pecador. Deixe-me fazer essa questão a Vanessa Barata, do Chega. Sabemos, primeiro, que este é um tema sensível e que naturalmente traz opiniões muito diferentes e a ideia deste debate é precisamente abrir uma conversa clara e construtiva sobre este tema, com respeito pelas diferenças, e é isso que queremos fazer aqui também na SIC Notícias. Por isso pergunto-lhe, Vanessa Barata, se para o Chega usar aqui o choque como ferramenta política é legítimo, mesmo que ofenda uma parte da população. Bom, antes de mais, boa noite. Começo por cumprimentar todos os colegas aqui do painel. Antes de irmos à pergunta propriamente dita, acho que é necessário salientar aqui uma série de questões importantes. O colega de painel disse que o André Ventura colocava os ciganos todos no mesmo saco. Isso não é verdade. Isso não é verdade, desde logo, até pela própria boca do André Ventura já foi dito que o Chega tem bastantes eleitores que são, inclusivamente, ciganos. E isso é de salientar, porque de facto, como em qualquer sítio, há pessoas de todo o tipo e, portanto, isso não é verdade que o Chega coloque todos os ciganos no mesmo saco. O Chega não tem problema nenhum com ciganos que cumpram a lei, que trabalhem, que não vivam à custa de subsídios. Mas quando a frase que está no cartaz diz os ciganos têm de cumprir a lei, não os mete todos no mesmo saco? Outra coisa que eu gostava de salientar aqui é que foi dito que os eleitores do Chega são todos xenófobos e racistas. Eu não posso aceitar essa afirmação. E pegando naquilo que foi dito no princípio de respeito pela diferença, eu sou democrata e se somos todos democratas tem que haver respeito por essa diferença. E não podemos chamar a 1,5 milhão de pessoas racistas e xenófobos simplesmente porque votaram no André Ventura ou porque inclusivamente concordam com aquilo que André Ventura diz. Portanto, isto é inqualificável estarmos aqui a chamar xenófobos e racistas a 1,5 milhão de pessoas. Pronto. Relativamente ao cartaz propriamente dito. Ficam todos ofendidos quando o André Ventura fala em todos os ciganos, porque está a colocar todos no mesmo saco. Mas depois dizerem que todas as pessoas que votaram no André Ventura são xenófobos e racistas. Já não existe problema nenhum. É essa a democracia que existe. Isto, assim, já não é desrespeitar as pessoas. É muita falta de coerência. Os ciganos têm de cumprir a lei. O que André Ventura, quando André Ventura coloca este cartaz, o que ele quer dizer significa que é verdade que nenhum cigano pode ser perseguido pelo facto de o ser, mas também não pode ser inocentado simplesmente porque o é. E nós temos várias situações públicas, mediáticas, de que há uma incidência na comunidade cigana de descumprir a lei, ou seja, de não cumprir a lei. Então nós temos várias questões, e eu posso lhe dar vários exemplos, e André Ventura também já os deu, de comunidades, do facto da comunidade cigana ser inclusivamente autorregulada, digamos assim, de ter os seus próprios costumes, nada contra, mas quem se quer integrar numa sociedade não pode ter costumes que sejam contrários à sociedade em que se quer integrar, nem sequer pode contrariar os direitos humanos, não é? Estes cartazes referem-se a comportamentos individuais ou uma etnia inteira? Não, aquilo a que André Ventura se refere é, de facto, àquilo que nós temos tido acesso há muitos anos, uma série de... Eu posso lhe falar em vários distúrbios, a criminalidade, ainda há pouco tempo, os suspeitos de agressão, a casal em supermercado de Valongo aguardam julgamento em liberdade, 13... Já para não falarmos de quando vão para os hospitais e não são logo atendidos.
ou não gostam do que os médicos fazem e intimidam todas as pessoas à volta. As primeiras pessoas a provocarem racismo são eles próprios quando têm comportamentos destes. Isto não são comportamentos de quem se quer integrar na sociedade. Claro que não são todos, é uma pequena parte, mas esses mancham a imagem de todos os outros. Pessoas da comunidade cigana, é verdade, está em notícia, está aqui, é para toda a gente ver, saiu no público. Um cigano não faz uma floresta. É verdade, eu também já comecei por dizer desculpe, isso. Mas é não assim. vai interromper, que eu também não interrompo. Está bem, mas está okay? aí eu tenho que ter respeito pelo outro. Pronto. Eu respeito. Eu também não interrompi, peço que não me interrompa. Existe, é ciência que existem vários comportamentos dos ciganos, desde logo o casamento infantil. Nós temos histórias absolutamente grotescas de crianças de 10 anos a casarem, a serem obrigadas a casar. Isso é mentira. O Jornal Sol fez uma reportagem muito... Não é mentira, o senhor tem que sabe... provar. Olha, vou dizer mais. Vai ter que provar. Isso é mentira sua. Isto é verdade. É mentira sua e do Chega. Isso é mentira. Não é, isto não é verdade. Eu não vou admitir isso. Desculpe, mas eu não admito. Eu já vos vou não vou admitir porque isso é mentira. Mentira, completamente mentira. Eu não consigo... Então não consegue. Não está a respeitar. Pois não, não está. Não estou. Quer ser respeitado, mas não está a respeitar. Sim, com 10 anos. Você estava a dizer aqui crianças com 10 anos. Isso é mentira. Está aqui, olha. Está aqui. Olha, se calhar foram vocês que arranjaram isso. Onde é que está a prova isso? Está aqui no jornal. Ciganos da comunidade cigana. Jornal em Portugal, aqui em Portugal. Felícia Cabrita, 8 de abril de 2019. Está aqui isso é mentira. Não existe isso. Bem, deixe-me introduzir aqui também na conversa António Garcia Pereira, advogado. Como sabemos, também podemos falar desta questão dos cartazes, mas como sabemos, apresentou aqui uma queixa a defender a extinção do partido. Na sua perspectiva, porquê que o Chega deve ser extinto e como é que olha também para esta questão dos cartazes? São duas questões que estão ligadas, mas são diferentes? São diferentes, embora se liguem entre si. Antes de mais, boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos lá ver, primeiro quanto aos cartazes. Os cartazes, obviamente, são mensagens que visam grupos sociais buscando concitar a discriminação, o ódio, a desconsideração relativamente a grupos sociais. Este, no que diz respeito aos ciganos, o outro relativamente aos cidadãos naturais de Bangladesh. E eu acho que não vale a pena nós, e nem nos deixamos iludir, nem os nossos telespectadores, se deixam iludir por um discurso para tolos ou para criancinhas, que é o de tentar fugir à responsabilidade que está aqui em causa, dizendo que não, o do Bangladesh é uma mera indicação geográfica e o dos ciganos é uma afirmação global. Porque é que não fazem então? Os pretos devem cumprir a lei, os adeptos do Chega devem cumprir a lei, os adeptos do 1143 devem cumprir a lei, os que atacaram o cidadão Sikh na A1, o Reconquista, com quem o Chega tem relações tão íntimas que o seu vice é presidente, faz publicar aquele vídeo que todos nós vimos, embora tenha sido apagado entre si, considerando-os aliados e irmãos, são os supremacistas, defensores da pureza racial e que acham que as mulheres não devem ter direito a voto porque não têm inteligência para isso. É óbvio que a mensagem, e este cartaz surge antes, durante e depois de um discurso contínuo que é os ciganos, no dia em que foi aprovada a chamada, impropriamente, mas a chamada Lei das Burcas. André Ventura fez o seu 20º vídeo a dizer: agora que acabámos com as burcas no Parlamento, agora vamos aos ciganos. Agora os ciganos sempre. E, portanto, é uma tentativa tosca de fugir à responsabilidade, porque é óbvio que estes cartazes são mensagens xenófobas e racistas. O que eu nunca consegui compreender é porque é que estes são racistas e xenófobos, mas se em vez de estarem ciganos tivessem ricos, patrões ou senhorios, já não era nada disso. Eu pessoalmente não gosto dos cartazes, mas não gosto destes nem dos outros que a esquerda adora fazer, principalmente do Bloco. E porquê é que pede a extinção do partido? Já lá vamos, mas só para dizer que outra manobra de manipulação da opinião pública consistiu em pôr a correr, designadamente pelas redes sociais, onde o Chega se move muito bem, aprendeu isso com o Vox em Espanha, a dizer a Comissão Nacional de Eleições não viu nenhum ilícito nos cartazes. É mentira, não é isso que a Comissão Nacional de Eleições disse. O que a Comissão Nacional de Eleições declarou foi que entende que como ainda não se entrou formalmente na campanha, não tem competência para intervir nesta matéria, mas exatamente porque se trata de mensagens dirigidas a grupos sociais em função da sua origem étnica ou da sua origem geográfica, remeteu para o Ministério Público as queixas.
as 400 e tal queixas que recebeu. Portanto, parece-me indiscutível que se trata, de facto, de mensagens xenófobas e racistas. A extinção do Chega tem dois tipos de fundamentos. Tem um fundamento de substância. E o fundamento de substância é que a nossa Constituição, artigo 46, número 4, proíbe as organizações racistas ou que perfilhem ideologia fascista. Ora, não há nenhum dia que nós não tenhamos mais elementos factuais para comprovar que o Chega é um partido racista, é um partido que incita ao ódio e à violência contra minorias étnicas, e sem ser étnicas como os homossexuais e outros, e, ao mesmo tempo, é também uma organização que se pauta por defender o ideário e os personagens Mas deixe-me fazer a do pergunta regime fascista. da seguinte forma. Sendo a segunda força política, extinguir aqui um partido com tanta representação parlamentar não seria também uma forma de silenciar uma parte dos eleitores? Peço imensa desculpa, isso é o argumento que eu já ouvi ser referido e para meu espanto, até por colegas meus de profissão, até juristas, como se a dimensão Paulo do Otero delinquente, também, se não me engano, sim. a dimensão, a força política, social, financeira, económica ou outra do delinquente pudesse ser um argumento para garantir a sua impunidade. É verdade que esse não pode ser o argumento, mas também é verdade que o Chega é o partido mais cortinado da democracia portuguesa e, segundo as leis e a Constituição portuguesa, continua a ser um partido legal por mais que toda a gente ponha ações contra ele. E deixe-me dizer que é por isso, e as provas estão aí todos os dias. E quem quiser ainda mais provas, leia o livro do jornalista Miguel Carvalho e as suas 700 páginas. Mas agora há uma outra razão Para que concluir? importa também dizer, porque também sobre isso o especialista em contra-informação André Ventura já também tentou iludir a opinião pública. É a não apresentação de uma relação atualizada dos dirigentes nacionais que de facto não foi feita. E nós vimos, eu ontem vi, um constitucionalista, o professor Jorge Bacelar Gouveia, defender esta coisa absolutamente extraordinária. É que, bom, mas houve uma comunicação e o Chega até pôs o ofício do Tribunal Constitucional que acusa a recepção da comunicação, esquecendo-se, fazendo-se por esquecer, que as deliberações dessa convenção, que foi a quinta, com base na qual foi feita essa comunicação, foram declaradas inválidas por um acórdão do Tribunal Constitucional de outubro de 2024. E num Estado de Direito Democrático e do nosso país, a declaração de invalidade de uma deliberação só significa uma coisa: não produz nenhum efeito e essa declaração de invalidade tem eficácia retroativa. É como se nunca tivesse existido. E, portanto, o Chega está, além de estar continuamente a incumprir a lei quanto àqueles aspectos que nós estamos a falar, porque isto é a prática de um crime. O apelo ao ódio, à discriminação já o vou é a prática deixar de um crime previsto e punido no continuar. Código Penal. António Rodrigues, vai é perdoar-me. também um partido... Eu não me esqueço de si formalmente e já vou legal. falar consigo, mas tenho de pedir uma resposta à Vanessa. Em relação a estas queixas, como é que o Chega olha para tudo isto? Eu, desde logo, acho isto absolutamente, e vai-me perdoar com todo o respeito, um desplante da parte do Dr. Garcia Pereira. Porque vir dizer uma pessoa cuja imagem está num cartaz que diz morte aos traidores, morte aos traidores. Não estamos a falar de isto não é o Bangladesh ou Portugal primeiro, não, estamos a falar morte aos traidores. Falta de imaginação. Vir dizer que o partido Chega é que busca o ódio e que nós é que procuramos incentivar a violência, francamente. Esses cartazes não se dirigem a nenhum grupo social. Eu não interrompi. E a Comissão não é que a doutora está elegante aqui a consigo. manipular a opinião Se o pública. Exatamente. Se o Esses senhor for cartazes, elegante comigo, vai com me 10 deixar anos, concluir. com Se 10 for anos de elegante existência, comigo, vai ouça, com continuar 10 a anos falar de possivelmente existência, porque não querem não ouvir. se dirigem, É isto que os querem senhores não fazer, querem é silenciar discutir. o partido. Repare, Não repare querem o que está a discutir a acontecer aqui. atualidade. Repare o que está a Vamos acontecer dar aqui. tempo também para... Não, mas é só para Estou a dizer ser que aqueles silenciada. cartazes Há foram uma objeto de uma tentativa apreciação da Comissão de Nacional de Eleições. silenciar A a minha mim colega não aqui. vai querer que deixar que se faça. Estão Se diga a ver, isto. estão a Que ver. apreciou, que disse a evidência. Estão a ver Aqueles isto. cartazes não têm As pessoas nenhum estão a ver destinatário isto, as concreto. pessoas estão a ver isto. E tal Deixem e qual isto. Vossa Excelência Estão a também tentar acha. silenciar a mim. Vossa Excelência. Não era contra uma comunidade em concreto, era contra quem? Os traidores da pátria? Há 10 anos era o governo da Troika. O senhor só incentivou ao ódio contra o governo que estava a salvar Portugal? Devia ter vergonha, a tentar-se justificar de algo que não tem justificação. Esses cartazes eram bastante piores que os cartazes do Chega. Só que como são de esquerda, toda a gente se ri e bate palmas.
Você também tentar acha que silenciar Pode tentar o Júlio responder Dantas... Eu gostava. Vossa Excelência também nomeadamente acha sobre a que o questão Júlio dos Dantas- estatutos. Eu gostava muito... O que é que Não se me passa responde, com essa não é? Eu questão? gostava muito de poder Vossa Excelência também exprimir-me acha que o Júlio Dantas, quando Eu disse gostava- morra, Dantas morra, Eu estava a gostava- apelar ao Pereira. homicídio do Dr. Júlio Garcia Dantas? Pereira, Eu gostava... temos que eu- deixar também Mas gostava que ouvir. houvesse algum voltemos aos respeito. cartazes do Chega, porque isto é a tática Eu- habitual para eu- desviar as eu- atenções. Claro, vamos Vamos continuar a falar dos cartazes. António Rodrigues, eu prometo não me esqueço de si. Vanessa. Esta, e ficou aqui bem plasmado, esta é a tática do Dr. Garcia Pereira e de uma série de pessoas, que é silenciar um partido que é o segundo maior partido do país. É esta a tática que ficou agora bem plasmada. Portanto, Garcia Pereira afirmou que a suspensão da frase, que entretanto foi suspensa, não é? Era tão inócua que até foi suspensa, a frase morte aos traidores do material de campanha do partido não isenta aos traidores de morte certa, e estou a citar. Garcia Pereira, que está aqui à minha frente. Portanto, Como é que Garcia Pereira disse uma barbaridade destas? Tem algum tipo de moral para vir falar do André Ventura ou do Chega? O senhor devia ter vergonha e estar bem caladinho, mas como todos de esquerda não tem vergonha nenhuma. essas pessoas virem Falo dos agora cartazes do Chega, a Sabrina. arrogar-se de Falo dos toda a cartazes do moralidade. Eu Chega. estou a falar dos cartazes. Não está, não. Se me deixar. Então vamos falar dos então cartazes estava a do falar Chega. Vamos deles. centrar o debate. Mas isto É a tem que ser tática da enquadrado. contra-informação. Não, isto tem que ser enquadrado. As pessoas não podem chegar aqui com todo o desplante e dizer este cartaz incentiva o ódio. Quando têm estes cartazes. Quer Não explicar, têm moral. Se o doutor não tem aquilo que se moral para passa em relação falar. aos Doutora, estatutos. eu respondo-lhe na altura certa, agora falo sobre os cartazes do Chega, que é o que não lhe E é convém. isso que nós estamos a falar. Não E, é, não. Não está a falar sobre o Chega. E não disse uma palavra Querem sobre isso. silenciar os Olha, nossos aí cartazes. Querem retirar os nossos cartazes. Como é que alguém lançou um cartaz como lançou há 10 anos e achava que respeitava a lei, está agora contra estes cartazes e acha que estes não respeitam a lei? Como é que isso é possível? O senhor estava esquecido da sociedade e viu uma oportunidade para voltar a aparecer nas televisões. Isso tem um nome: oportunista. Queixas no Ministério Público dos nossos cartazes. A queixa foi feita e se houver uma ordem judicial para retirar os cartazes, retirar? nós vamos retirar os cartazes. Nós cumprimos a lei e queremos que toda a gente cumpra a lei. Tenho que ouvir o António Rodrigues, já passou há algum tempo, esteve a ouvir pacientemente, agora pergunto-lhe se o PSD considera este tipo de campanha um exercício da liberdade de expressão, como diz André Ventura, a liberdade de expressão política, ou aqui um ato perigoso? Eu estive a ouvir um conjunto de disparates. Porque o que está aqui em causa não é uma dimensão jurídica deste problema, o que está aqui em causa é uma dimensão política. E o que esteve aqui em cima da mesa e está nesta campanha do Chega na utilização destes cartazes, que são abusivos, que discordamos completamente, que por mais que venham dizer que não atingem aqueles fins, atingem e querem atingir, obviamente, os fins, quer da comunidade cigana, quer da questão dos oriundos do Bangladesh, mas o que aqui está em causa é uma tentativa costumeira por parte do Chega de chamar a atenção. De voltar a estar no centro mediático a discutir as questões que eles levam, não importando quais são os limites. Mas não é um discurso de incitamento ao ódio ou não? É também, com certeza, como é óbvio, quando se dirige a um grupo em particular, e todos nós sabemos em que grupos é que se estão aqui a dirigir, é obviamente um incitamento ao ódio, mas aí é a dimensão do Ministério Público que deve agir. Não são os políticos que vão agir agora, podem dar a sua opinião relativamente aos cartazes, já a dei. Mas aqui a questão verdadeira que está aqui, e que todos nós estamos a cair nesta tentativa, novamente, de recentrar o debate à volta do Chega, é a tentativa de André Ventura de chamar a atenção sobre si mesmo. O que o faz, dê atenção, é que o faz de 15 em 15 dias. 2 semanas fala de corrupção, 2 semanas fala de imigração. 2 semanas fala de corrupção, 2 semanas fala de imigração. Esgotou o discurso. E como esgotou o discurso e não tem nada para dizer, volta a tentar trazer o discurso já saródio para chamar a atenção e criar uma provocação. Provocações a comunidades, provocações à sociedade portuguesa no geral. E é isto que está aqui em causa verdadeiramente com estes cartazes. Não é uma mensagem política, bem a sabemos que ele a tem, é, acima de tudo, recentrar o debate à volta de si mesmo e do partido que ele representa. E todos os outros que quiserem discutir isto juridicamente vão cair exatamente na jogada que ele pretende. E é esse o erro que eu posso dizer ao Dr. Garcia Pereira. Quando se está a levar esta questão para a dimensão da discussão jurídica, independentemente da razão que pode ter, e não lhe nego, que fique claro, em questão, tenho dúvidas relativamente às consequências em relação ao partido. Isso tenho dúvidas jurídicas como jurista que sou. Mas essa é uma outra discussão. Mas quando nós queremos discutir isto apenas e só na dimensão jurídica, estamos a esquecer o resto.
que é o recentramento Não do acho debate que só se político. deva discutir do ponto Mas de é vista isso que tem jurídico. sido feito. Mas não acho de todo isso. O que nós estamos a fazer Há um neste combate momento cívico a é fazer que contra o Chega. alimentamos única e exclusivamente o centramento do debate onde o Chega quer colocar. E é aquilo que André Ventura quer. E é isso, é óbvio que é isso que André Ventura quer. É a mesma razão porque o André Ventura apresentou uma candidatura à presidência da República. Tem que haver sempre algo que o traga para o centro do debate político. Quando o país tem problemas bem mais graves, bem mais complicados do que estes que aqui estão. E repare-se, é a pobreza até do discurso político, do debate político que o Chega provoca aqui. Esta é a dimensão política, porque como eu dizia há pouco, o debate político do Chega roda sempre à volta Mas dos temos mesmos aqui termos. uma comunidade que se sente profundamente afetada, E com não é? razão, e com razão. Tudo aquilo que são acusações no ar, ainda primeiro desta forma encapotada, que não é uma acusação direta a dizer aqueles senhores, no caso os ciganos, têm que cumprir a lei, como, e dizia bem, todos nós temos que cumprir a lei. É uma evidência. E podíamos dizer isso a propósito de tudo. Eu ontem disse, isto não é o Bangladesh, como não é a África do Sul, como não é o Rio de Janeiro, portanto todos nós podemos, são evidências. Mas qual é o intuito? O intuito aqui é exclusivamente trazer o Chega novamente para o centro do debate político, sem qualquer tipo de conteúdo político. E esta é que é a questão de fundo, que aqui está. É o Chega incapaz de criar temas que interessam aos portugueses e então faz aquilo que melhor faz, que é agitar as bandeiras do medo, agitar as bandeiras do terror, agitar as bandeiras, neste caso também do ódio, nesta perspectiva que quando é dirigida a uma comunidade em concreto, quer seja a comunidade de Bangladesh ou... Foi dessa forma que o Bloco de Esquerda também cresceu. É uma política que não concordo, mas é tão legítima como outra qualquer. Saber aproveitar o país em que está e a comunicação social que se tem também é um sinal de inteligência. E a Vanessa Barata já terá a oportunidade de responder, mas José Fernandes, queria também perguntar-lhe, e como ouvimos aqui, o Chega acusa a comunidade cigana de não querer integrar-se. Como é que responde a este argumento? O Chega é um argumento que utiliza para populista. Não há outra. Vamos a ver. Uma integração de uma comunidade ou de um povo tem que ser dos dois lados, das duas partes. Não pode ser só de uma. O que é que acontece? Ainda eu tenho, até referido muitas vezes, que o mais importante de uma integração muito mais rápida é abrir as portas do emprego. Porque passamos aquele não quer fazer nada para o colega de trabalho. Em vez de chamar cigano, não é meu colega de trabalho. Conforme nós estamos a querer que houvesse cotas no caso de política, nas fábricas que são taxadas pelos contribuintes, em que obrigassem 1% ou 2% contratar a comunidade cigana. Era uma integração muito mais rápida dos dois lados. Tem que ser dos dois lados. A comunidade não se quer integrar. Vamos a ver. Com um discurso destes, que já vimos do tempo do Salazar, com vários problemas. Nós agora, aqui, passados 50 anos, ouvir um discurso desta natureza, esta juventude de 13, 14, 15 anos, que são os homens de amanhã, e as mulheres de amanhã, ouvindo este discurso, vamos continuar na mesma forma. Deixa-me perguntar-lhe A esse diretamente. nível de juventude já se sentem mais integrados, já estão na escola, já estão com outros colegas. Integração é um respeito que temos de ter uns pelos com outros. certeza. Uma integração... Mas aquilo que dizia há pouco, que há associações que estão a fazer isso e a promover isso, é o caminho que pode levar à integração das pessoas. Os governantes, seja do partido do PSD ou do PS, que são os que temos governado há 50 anos, têm que fazer mais também pela comunidade. Deixa-me fazer a pergunta diretamente. Desde que o Chega também tem aumentado o número de eleitores, de que forma é que a comunidade cigana sente ou não diferenças no tratamento no dia-a-dia? Estamos a sentir muito. Como, por exemplo? Olha, como, por exemplo, perderam a vergonha. Porque havia aí muita coisa que antigamente, que há uns anos, antes do Chega existir, era vergonha de falar de ser racista ou xenófobo ou qualquer coisa parecida. Hoje em dia já perderam a vergonha. Porque veem isto como uma natureza tão fácil, hoje em dia, como ele, da forma que se exprime perante as redes sociais e a comunicação social, que isto parece que começa a ficar já normal. E a comunidade cigana está com dificuldades, não só de arranjar emprego, agora, nestes momentos, que o que eu estou aqui a dizer,
com muito mais dificuldades, já havia, mas muito mais dificuldades em alugar casa. A comunidade está mais fechada agora? Não está mais fechada. A comunidade está-se a sentir cercada. É diferente. Não está mais fechada. A comunidade não está mais fechada. Está-se a sentir cercada. E isso é muito mau. É muito mau mesmo. Porque nós o que queremos é que a nossa juventude não passe pelo que os nossos antepassados, até mesmo eu, que ainda vivi um bocado do tempo do Salazar, não é? Desculpem, mas o que este senhor está a dizer não corresponde nada à realidade. O maior problema de as pessoas estarem descontentes com os ciganos são as redes sociais, onde se colocam os vídeos dos seus comportamentos. Devia de ser contra os comportamentos dessas comunidades que ele devia estar chateado e reprimi-los e tentar integrá-los, em vez de estar a queixar-se contra o Chega. Quando se vê vídeos de ciganas a roubarem em Lisboa e a ensinarem os seus filhos, isso não é a forma de integrar e não é culpa do Chega. Quando se vê vídeos de ciganas a roubarem supermercados e a baterem nas pessoas à sua volta, também não é culpa do Chega. Como quando diz do Salazar que havia de haver 3 Salazares, bastava um para o prender, porque ele o Salazar não queria cá concorrência com ninguém, não é? E este palavrado, ele era logo arrecadado e ir lá para dentro dos calabouços, onde a PIDE fazia o seu trabalho. Para concluir, eu não queria que isso acontecesse, mas acho que... Doutor, por favor. Bom, eu queria começar por dizer que, obviamente, entendo que esta é, sobretudo, uma questão política, social e política. Mas quando há a prática de crimes ou de ilícitos que são suscetíveis de justificar a tomada de medidas, elas devem ser adotadas. Porque o discurso que André Ventura usa, de que tem de cumprir a lei, assume um caráter completamente surreal. Isso sim é que é surreal. É quem incumpre permanentemente a lei com este tipo de condutas, apareça a dizer que os outros é que têm de cumprir a lei. Segundo ponto. Eu também patrocino um conjunto de associações ciganas e sei bem o que é que os membros da comunidade cigana têm passado nos últimos anos. Que é o quê? Que é, por exemplo, não poderem ir ao supermercado, não poderem ir ao café tomar uma bica, não poderem ir levar os filhos à escola, que não ouçam. Infelizmente, dizer esse tipo de mentiras não ajuda nada a comunidade cigana. Isso não acontece. Isso só acontece se essa comunidade tiver feito algo de mal às pessoas que vivem à sua volta e depois as pessoas, logicamente, que já desconfiam delas. De forma cada vez mais despoderada, comentários e invectivas, não apenas racistas, como odiosas. E quando um partido tem parlamentares que em plena Assembleia da República se atrevem a chamar a uma deputada mulher cega, és uma anormal, ou a emitir mugidos para as outras mulheres deputadas, ou a dizer a uma deputada negra vai para a tua terra e a gritar isto alto e bom som. Agora imagine-se ao nível do cotidiano o que é que estas comunidades ciganas param. E então vocês acham que são melhores por chamarem os eleitores do Chega xenófobos e racistas? Acham que estão a fazer um melhor serviço à sociedade com esse tipo de linguagem? Estão a ser exatamente iguais. Passam. E depois, com a gritaria que o Chega faz sempre, estas manobras de diversão a que nós já aqui acabamos, nós nunca discutimos, nunca conseguimos discutir com a suficiente profundidade a desconstrução dos argumentos do Chega. Os ciganos vivem todos subsídios, alguns de milhares de euros, completamente mentira. Completamente mentira. Falam de rendimentos sociais de inserção de milhares de euros. É completamente falso. Os ciganos representam qualquer coisa como 50 mil e, portanto, uma percentagem de 0,5% da população portuguesa. São dos setores da população mais pobre. 95% da população cigana vive abaixo do limiar mínimo de pobreza e, por isso, a esperança de vida deles é de 60 anos, ao contrário da generalidade da população que anda pelos 70 e tal. E, portanto, por outro lado, a história de que os subsídios de desemprego, outra falsidade. É porque estas coisas vão sendo repetidas, mas não um subsídio de desemprego só é atribuído pelas autoridades portuguesas a quem trabalhou durante 2 anos e efetuou descontos nos últimos 12 meses. E isto é igual para cidadãos portugueses de origem, para cidadãos imigrantes, para cidadãos estrangeiros. E vamos também ouvir o Chega, Vanessa Barata, para responder a esta questão e também à questão que tinha levantado aqui o António Rodrigues sobre a estratégia política ou não de André Ventura com esta questão. Bom, desde logo, obviamente... É assinar com medo. Posso só dizer uma coisa? Permita-me só, desculpe. Sim. O último vídeo que eu vi de André Ventura diz
Como é que é possível aceitar que os portugueses tenham que optar entre alimentar-se ou pagar os medicamentos quando os imigrantes chegam aqui e têm os medicamentos de mão beijada? Isto é, pura e simplesmente, uma mentira destinada a concitar o ódio contra estas pessoas. Isto representa a prática do crime previsto no artigo do Código Penal que meteu o Mário Machado na cadeia. Vanessa Barata. Muito obrigada. Bom, desde logo existe uma mensagem política e a André Ventura já o disse, existe uma mensagem política neste âmbito que eu acabei aqui de referir. É preciso as pessoas quererem integrar-se para serem integradas. Falou-se aqui de dificuldades no emprego, em arranjar casa. Olha, eu desde logo posso salientar uma notícia que nós tivemos em Carrazeda de Anciães, tivemos uma notícia de que foram construídas habitações para a comunidade cigana em específico. Não era para pessoas que não eram ciganos, não era para pessoas que estavam a passar dificuldades, não era, era para a comunidade, especificamente para a comunidade cigana. E eu não vi a comunidade cigana muito exaltada por esta discriminação. Não deixa de o ser. Estão a falar, a comunidade cigana vai ter direito a estas casas. Eu não vi a comunidade cigana a falar nisto. E depois, como é que uma comunidade que diz que se quer integrar, anda atrás, como foi nas legislativas, anda atrás de André Ventura, para onde quer que André Ventura estivesse. Andaram atrás de André Ventura, em Braga, eu assisti, deixe-me dizer isto que isto é importante, eu assisti. Mas se a comunidade é maioritariamente o alvo... no seu trabalho, a fazer a sua campanha política, no exercício das suas liberdades e dos seus direitos, e estavam grupos de ciganos constantemente atrás dele. André Ventura foi cuspido por um cigano à minha frente, eu vi, eu presenciei, testemunhei, ok? Foi cuspido mas é isto, é essa a integração, é normal, é normal. Nesse caso são todos Estava a dizer que é normal. Não, é vítima. Eu provoco e depois quer que os outros façam. Quando saiu do Parlamento e foi à manifestação dos imigrantes em frente, à espera do momento Marinha Grande. Desculpe, doutora, a doutora provoca. Estou a falar de pessoas que não conseguem ouvir. Não conseguem ouvir, gostam de falar, mas se isto fosse uma entrevista ao Dr. Garcia Pereira ou ao Sr. Presidente da Associação, era uma entrevista... Então, cada vez que a esquerda insultar os ricos, os patrões ou os senhorios, eles podem reagir da mesma forma como acham que os ciganos podem reagir contra o Chega. É isso que estes dois senhores estão a incentivar? É um debate. Pois, é um debate, portanto temos que ouvir, temos que falar e temos que ouvir. Não é? Portanto, mas eu não consigo chegar ao fim de nenhum raciocínio. Portanto, doutora, responda às coisas que lhe colocam. Portanto, isto não contribui em nada. Isto não contribui em nada para a inclusão. E a família... Nunca foi esse o propósito. O propósito da campanha é apenas e só pôr o Chega na discussão, como aliás está a haver. Estamos é verdade, ou não é que andaram atrás de André Ventura? A fazer o quê atrás de André Ventura? Porque vocês propiciam isso, exatamente. Nós não propiciamos nada, por amor de Deus. Nós não propiciamos nada, por amor de Deus. Mas de qualquer das formas, André Ventura foi perseguido pelos ciganos durante toda a vida. Não se percebe do ridículo. A comunidade cigana estava a trabalhar. Apresentar um homem e um partido como o Chega como vítimas. Essa doutora continua a falar por cima de mim. Mas a doutora não se apercebe do ridículo. António Rodrigues, como estava a dizer, voltamos aqui à questão política, mas de qualquer das formas, estes argumentos têm que ser desconstruídos e analisados e debatidos, não é? E porquê é que o Chega não está preocupado com isso e promove debates claros e firmes relativamente a esta matéria e apenas utiliza como arma de arremesso político? Porque é isso de que isso se trata. Agora é uma comunidade, depois é outra, depois é este conjunto que queremos introduzir aqui a componente jurídica, mas as pessoas não vão discutir isso. Eu, como disse no princípio, o Ministério Público tem os meios para poder fazer o seu papel. E já foram apresentadas as queixas, que o faça. A discussão há de ser feita no âmbito dos tribunais. Não chego à dimensão que alguns pretendem da extinção de um partido, porque também não os quero como vítimas dessa consequência. Se tem um crime de ódio, então têm que pagar por isso nos termos em que a lei prescreve. Mas o que aqui está em causa nunca foi isso. O que aqui está em causa é única e exclusivamente mantermos firmes, claras e embanhadas as bandeiras da nossa situação, que é o que o Chega faz. Não está preocupado com rigorosamente mais nada. Em época de Orçamento de Estado, estamos preocupados, sim, não é a discutir o que está no Orçamento de Estado, mas a discutir aquilo que André Ventura pôs nos seus cartazes. É essa a dimensão que é preciso descodificar e dizer. Mas não é assim, que ainda ontem estivemos aqui a debater a lei laboral e também a saúde. Porque também há iniciativas por parte do Governo que são relevantes nesta matéria, sim, mas que em todas elas passa, e eu ainda ontem também
também participei espaço para tudo, num sim. debate relativamente... Não é uma crítica à SIC, é uma situação, não são vocês que são os responsáveis, nem a comunicação responsável por trazer isto para o centro do debate político. É quem a promove e quem vai atrás. Quem vai atrás dos agentes. Vamos a soluções. Como é que se pode ajudar esta comunidade a integrar-se e a não se sentir encurralada, como dizia José Apoiá-la Fernandes? das formas como têm sido apoiadas, facilitando a entrada dentro do sistema educativo e podendo-se começar a inserir em idades que são desde o início, naturalmente, a continuar a apoiá-las como se apoiam outras comunidades que são necessárias, e podíamos dizer que é a comunidade cigana, como pode ser, e já aqui foi referenciado, ao contrário, a comunidade negra ou outra, qualquer comunidade que tenha com dificuldades, é ser uma comunidade que tenha que ser apoiada sem ser só a cigana, que tem necessidade de habitação social. Por exemplo, a Vanessa falava agora da questão da concessão das casas para a comunidade cigana, provavelmente porque este município entendeu que para aquela comunidade era uma solução e um problema que tinha que ser resolvido desta forma, por discriminação positiva. E, portanto, naturalmente que todas estas comunidades têm espaço e merecem. Eu havia de dizer, contrariando aquilo que está a dizer, eu vivo num bairro em que tem ciganos e os ciganos passam sem qualquer tipo de crítica, sem qualquer tipo de comentário, vão ao café, vão às lojas e não têm esse tipo de problemas. Estão integrados. Estão integrados. E, portanto, esperamos que continuem a integrar-se, porque todos aqueles que tenham documentos portugueses ou autorização de residência em Portugal são considerados pela lei por iguais. E, portanto, é isso que nós esperamos e é isso que nós queremos tratar das pessoas como iguais. E tenho pena de já não termos tempo para falar da lei da nacionalidade. Pois, mas era muito interessante um dia falar-se da imigração. Porque uma das mentiras propagandeadas pelo Chega é de que vivem dos subsídios, e convém aqui dizer para os seus telespectadores, enquanto não forem impedidos de falar, que os imigrantes no ano passado fizeram 3.645 milhões de euros de descontos para a Segurança Social e receberam de subsídios desta cerca de 700, ou seja... A esquerda é que anda numa propaganda tremenda, sempre a dizerem a mesma coisa. Os imigrantes não estão a dar lucro. Os imigrantes vão receber a reforma como qualquer outra pessoa que esteve a descontar. Quer dizer que os portugueses também deram lucro muitos anos à Segurança Social, porque é que ela então está falida? Parem de fazer propaganda a tentar enganar as pessoas. Contribuíram com o triplo das contribuições daquilo que receberam de subsídios. E, portanto, todo aquele discurso de que os imigrantes estão aqui para roubar os empregos aos portugueses e viver à custa dos nossos subsídios, não só é completamente falso e não resiste à análise dos factos. Temos aqui, e sob esse ponto de vista... Temos menos de 3 minutos, vou dar 1 minuto e meio à Vanessa e 1 minuto e meio ao José. Vanessa. Mas vamos ter que trazer essa discussão. Temos dessa discussão sido feita. Bom, 1 minuto. Não, acho que está bem explícito aqui que, de facto, uma comunidade que se quer integrar tem que se querer integrar e tem que revelar que se quer integrar. E, portanto, pode começar, e este é o meu contributo para que a comunidade cigana se comece a integrar, pode começar por cumprir a lei, por não ter tradições que ofendam os direitos humanos, os direitos das mulheres, por exemplo, por respeitar as mulheres, as escolhas, as liberdades individuais das mulheres, que não são muitas vezes, ou grande maioria das vezes, não são respeitadas. Eu conheço ciganos, eu conheci ciganos, eu andei na escola com ciganos e com ciganas, com meninas, e sei perfeitamente como é que as coisas funcionam nesta comunidade. Infelizmente, eu conheci pessoas que por força de serem ciganas não puderam estudar mais. Por força de serem ciganas tiveram que casar menores de idade. Por força de serem ciganas não puderam escolher, de facto, com quem queriam casar. E isto não pode continuar se a comunidade cigana quiser integrar-se. José Fernandes. Olha, ainda há bocado a doutora estava ali a falar do Chega que a comunidade, grupos atrás do André Ventura nas feiras. O André Ventura é que provoca nas redes sociais... Calma, posso falar? É assim, foi ter com os vendedores, eles estavam a trabalhar na feira. O André Ventura é que foi lá provocá-los. Sim, foi lá provocá-los. Ouça, doutora, desculpe lá, a comunidade cigana estava a trabalhar nas feiras e ele foi enfrentá-los com o quê? Não só com a segurança, com os seguranças dele, mas também com as autoridades a acompanhar para não lhe acontecer nada. Como aquele golpe que ele deu, quase que ele deu ali qualquer coisa, fingir, foi bonito, aquilo também foi bonito. Não sei a que se refere. Não interessa. Está-se a referir ao problema de saúde. Não interessa, desculpa, foi muito grave, foi muito grave, veja bem, era tão grave que um do Chega, não, ouça, desculpa, não, eu posso falar, não, desculpa, temos mesmo só 20 segundos. Mas é assim, é que foi tão grave, que mesmo um membro da comunidade
candidato do Chega disse que não queria o André Ventura ser curado ao lado de um cigano. Ora, quando ele estivesse tão grave, ele não se importava que estivesse ao lado de um cigano ou seja quem for, queria era ser salvo. Uma vez que ele nem queria... Então, era o que faltava, foi essa palavra, o pintinho. Já chegamos à reta final do nosso tempo. Pronto, enfim, mas é assim, é o que temos. O Chega anda a espalhar ódio, tem que ter mais o mínimo dos mínimos respeito pelas pessoas. Se querem ser respeitados, têm que respeitar. Nós o que tentámos fazer aqui foi ter respeito pelas opiniões diferentes. há muita coisa Obrigada aos 4. Boa tarde, até à próxima. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, o Garcia Pereira está aqui todo armado em moralista, mas como se pode ver é pior que os outros. A esquerda é sempre a mesma coisa. Pensam que eles podem dizer tudo e os outros não podem dizer nada. Eles podem atacar pessoas e grupos específicos porque acham que estão do lado da verdade. Acham-se os donos da verdade. Felizmente estamos numa democracia com leis e vamos ver o que é que as leis dizem sobre os cartazes. Opiniões de esquerdários não interessam para nada. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos. E coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.